Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área mais uma vez e hoje a gente vai continuar nosso curso de Teoria Geral do Processo falando sobre o Ministério Público e a advocacia, tá certo? Então a gente vai dar aqui um panorama geral de quais são as funções, como funciona o Ministério Público e também quais as funções e como se dá o exercício da advocacia, tá certo? Pessoal, como de costume, estou aqui com o meu roteiro em mãos para que a gente possa acompanhar da melhor forma possível e também não se perder aí na nossa aula, tá certo? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, tá certo? Pessoal, vamos começar então falando sobre o Ministério Público, tá certo? Primeiro, qual a noção que a gente tem que ter? O Ministério Público, ele é uma instituição independente do Poder Judiciário, porque os alunos como vocês, no começo do curso, às vezes confundem um pouco, né, essa ligação do Ministério Público com o Judiciário, tá? Então vamos lá, o Ministério Público ele é independente do Poder Judiciário, então não há que se falar aqui em nenhum tipo de dependência, né? O Ministério Público, por meio dos seus procuradores e dos seus promotores, atuam em processos judiciais, mas de forma totalmente independente, tá certo? As funções do Ministério Público, elas estão colocadas lá na Constituição, no artigo 127, 128, 129, tá? Da Constituição Federal. Depois vocês dão uma lidinha lá, dei uma lidinha lá nessas atribuições do Ministério Público. Mas, em geral, o que é a atribuição do Ministério Público? A atribuição do Ministério Público é defender direitos que tenham interesse público ou direitos sociais, tá certo? Vejam bem, o Ministério Público, ele não defende especificamente uma pessoa, tá? Não é como a Defensoria Pública, que você vai lá e o defensor público vai defender aquele caso particular. O Ministério Público, ele é instituição voltada para a defesa, em geral, de direitos transindividuais, de direitos coletivos, tá certo? Ou pelo menos de direitos que não sejam de uma única pessoa, pode até ser o caso, mas não, em geral não é esse o caso, mas que sejam direitos de uma determinada categoria ou até mesmo de todos, tá certo? Como, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente correto, o direito dos consumidores, tá? O direito de idosos, por exemplo, tá? Isso são direitos de uma determinada categoria ou até de todo o povo brasileiro. E essa defesa do Ministério Público, essa função do Ministério Público de defender esses direitos, tá certo? Porque isso tem um interesse público o quê? Do Estado, que quer que os seus administrados, que o seu povo tenha uma vida adequada dentro da legalidade, que não sejam tolhidos do seu direito aqui no território nacional, tá certo? O que mais? O Ministério Público, no processo civil, ele pode atuar tanto como parte, como custos legis, como fiscal da lei, né? Então vejamos, o Ministério Público, quando ele atua como parte, ele atua igualzinho um particular. Ele pede algo para o judiciário contra um réu, tá? Então, o Ministério Público, ele atua como atuasse um autor normal. A diferença é que ele vai ter ali algumas distinções em relação ao prazo, por exemplo, em geral o prazo do Ministério Público ele é dobrado, né, quando atua como parte. Mas ele pode também atuar como fiscal da lei. E aí, como fiscal da lei, ele vai atuar no processo civil especificamente, pessoal, ele vai atuar de que maneira? Ele vai atuar em litígios que envolvam incapazes, que envolvam interesses públicos ou sociais ou que envolvam litígio coletivo de terra rural, tá certo? Então, essas são as hipóteses de participação do Ministério Público no processo civil, tá certo? Quando o Ministério Público ele atua como parte no processo, ele só age como parte no processo civil como exceção, tá? Por exemplo, ele pode fazer a abertura de inventário se nenhum dos outros legitimados o fizer. Ou, por exemplo, ele pode atuar para poder anular um casamento que chegou ao conhecimento do Ministério Público que teve algum vício de invalidade, tá certo? O Ministério Público, então, quando ele atua como parte, é em situações excepcionais.
Já quando ele atua como fiscal da lei, ele atua nessas três hipóteses que eu acabei de falar para vocês. Quando há interesse público ou social, quando há litígio de terras, litígio coletivo de terras rurais, ou quando tem interesse de incapazes, tá certo? Então faz sempre essa diferenciação quando ele atua como parte e quando ele atua como custos legis, beleza? Que mais? Que mais? Vamos lá. Importantíssimo, pessoal. Quando o Ministério Público não atuar num processo em que ele deveria ter atuado, isso é caso de nulidade absoluta, podendo inclusive ser ajuizada a ação rescisória para rescindir aí uma sentença que eventualmente já tenha transitado em julgado, tá certo? Então, se o Ministério Público deveria participar e não participou, é caso de nulidade. Dou um exemplo para vocês. Ação de interdição, por exemplo. Quando você quer interditar alguém que está com alguma enfermidade e não consegue exprimir sua vontade, esse tipo de ação, a lei exige que tenha a participação do Ministério Público, tem um interesse público aí, né? Se o Ministério Público não participar, esse processo ele é nulo, tá certo? Ou seja, pode inclusive a sentença que vier a ser proferida e transitada em julgado ser rescindida, beleza? Pessoal, quando o Ministério Público atua como fiscal da lei, nós temos aí algumas regrinhas gerais, tá ali no item 1.4 do nosso roteiro, tá certo? Primeiro, quando é caso de atuação do Ministério Público, a parte que está ajuizando a ação deverá promover a intimação do Ministério Público. Então, se você vai ajuizar uma ação de interdição, por exemplo, o autor deve colocar lá dentre os seus pedidos a intimação do Ministério Público, tá certo? Além disso, se a parte não fizer essa intimação do Ministério Público, não pedir a intimação do Ministério Público, o juiz, vendo que é caso de atuação do Ministério Público, deverá fazê-lo de ofício, tá certo? O Ministério Público ele deve ser intimado pessoalmente de todos os atos, tá certo? O Ministério Público também ele terá acesso aos autos depois das partes. Então vejamos, na prática, como é que funciona? O autor ajuiza a ação, o réu é citado para contestar, o réu contesta, depois que o réu contesta e eventualmente o autor junta sua réplica, aí sim o processo vai para o Ministério Público, que terá um prazo aí de 30 dias para poder se manifestar, tá certo? Pelo menos no processo aí ordinário, de conhecimento ordinário, tá bom? O Ministério Público ele pode requerer provas, pode requerer providências que ele entender necessárias como se fosse uma parte, logicamente que ele atuando como fiscal da lei. Então, se ele entender que é necessário alguma produção de alguma prova, alguma situação específica, ele vai requerer isso ao magistrado. Terá prazo em dobro para falar em geral nos autos, como já falei para vocês, né? E os membros do Ministério Público, eles podem responder civilmente, administrativamente, penalmente, no exercício da sua função, tal qual o magistrado. Lembra que eu falei para vocês das responsabilidades do magistrado? O magistrado ele responde penal, civil e administrativamente, certo? Sendo que, logicamente, por ilícito penal, se houver realmente uma conduta caracterizada como ilícito penal. Administrativamente, o membro do Ministério Público vai responder caso viole algum dever funcional, e civilmente ele vai responder caso no exercício da sua função ele haja com dolo, culpa grave ou fraude, tá certo? Dolo, culpa grave ou fraude. Já falei para vocês aí a diferença de culpa e culpa grave, né? Culpa, lembrando vocês, a gente fala de negligência, imprudência e imperícia de forma grave, beleza? Pessoal, item 1.5 do nosso roteiro, estrutura do Ministério Público. O Ministério Público, ele é dividido em Ministério Público da União e Ministério Público e os Ministérios Públicos estaduais. Os estaduais, cada estado vai ter o seu Ministério Público. Então você tem o Ministério Público do Goiás, tem o Ministério Público do Tocantins, o Ministério Público de São Paulo, tá certo? E o Ministério Público da União, o MPU, ele é dividido ali em outros 4 ramos, tá? Nós temos o Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do DF,
né, do Distrito Federal e Territórios. Fala assim, professor, peraí, então o Ministério Público do DF não é estadual? Não. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é o MPDFT, ele é um órgão, ele é um ramo do Ministério Público da União, tá certo? E aí, por uma característica própria daqui do Distrito Federal, onde que o nosso estado, né, o Distrito Federal, ele tem aí a obrigação também de incorporar dentro das suas competências as competências dos territórios brasileiros, que na verdade eu acho que nós temos só um, né? Então depois eu vou até dar uma pesquisa sobre isso, não me lembro agora, mas enfim. Então, por isso o Ministério Público do DF e Territórios, né, que é do Distrito Federal e Territórios, é um ramo dentro do Ministério Público da União, tá certo? Em geral, pessoal, no Ministério Público, o promotor de justiça, nós temos o promotor e os procuradores de justiça, né? Os promotores e os procuradores. Os promotores atuam em geral no primeiro grau de jurisdição e os procuradores nos demais graus de jurisdição. É importante também mencionar para vocês, pessoal, que há na nossa estrutura aqui que envolve o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, pessoal, é mais ou menos o equivalente aqui do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça para o Judiciário. A diferença é que o CNMP, ele é um órgão que vai fazer a fiscalização dos membros do Ministério Público. Enquanto o CNJ fiscaliza os magistrados, o CNMP fiscaliza os membros do MP, tá certo? Pessoal, é importantíssimo a gente entender também que o Ministério Público, ele tem dois princípios importantíssimos, o princípio da unicidade e da indivisibilidade. Pessoal, isso significa o quê? Significa que a atuação do Ministério Público ela é corporativa, ou seja, não interessa qual é o procurador, qual é o promotor que está atuando no processo. O que interessa é que o Ministério Público está atuando no processo, que é bem diferente daquela questão do juiz natural que a gente vê, né? Que em geral o juiz ali até que fez a instrução deverá ser o mesmo juiz que vai proferir a sentença na medida do possível, né? Se esse juiz não tiver possibilidade de proferir a sentença, seu substituto legal o fará. Mas no Ministério Público há ali uma unicidade, uma indivisibilidade, é como se o todo estivesse atuando, né? É lógico que sempre por meio de um procurador, de um promotor, tá bom? E outro princípio importante do Ministério Público é o princípio da independência. Como eu falei no comecinho da aula para vocês, o Ministério Público ele não é um órgão vinculado ao Judiciário. O Ministério Público é uma instituição independente, tá certo? Inclusive os seus próprios membros, procuradores e promotores, são independentes para poder exercerem o seu munus, tá? A sua tarefa pública, tá certo? Eles são independentes. Pessoal, a gente terminou por aqui então a nossa parte sobre o Ministério Público. São só aqui questões gerais sobre o MP para que vocês possam ficar cientes, e agora a gente vai tratar um pouquinho da advocacia também de uma forma geral para que vocês possam se colocar aí no mundo jurídico, como é que atua o Ministério Público, como é que atua o advogado, a advocacia privada e pública, tá certo? Então eu vou estar falando aqui agora a partir desse momento da advocacia tanto privada quanto pública. Lá no finalzinho eu vou dar uma diferenciação aí só da advocacia pública em determinados aspectos, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é essencial à administração da justiça, ou seja, o advogado ele é essencial para que haja justiça, tá certo? E por que isso, pessoal? É porque se você não tem advogado, você dificilmente teria um bom acesso à justiça, você dificilmente teria um contraditório, uma ampla defesa, eficazes e efetivas. Então, o advogado independente, ele é necessário para que se haja a boa administração da justiça, para que se haja realmente um contraditório efetivo, uma ampla defesa efetiva, para que se haja um acesso à justiça, tá certo? Então, nesse sentido, é que o advogado ele é essencial à função jurisdicional, tá certo? Que mais?
O advogado, pessoal, assim como eu falava lá do magistrado na outra aula, o advogado ele é um sujeito do processo, né? Ele atua dentro do processo, tal qual também o procurador, o promotor, nos processos que eles atuam, também são sujeitos do processo. Mas não confundam, é sujeito e não é parte, tá bom? E, pessoal, é importante saber que existe um código de ética que os advogados devem seguir e a atuação do advogado deve ser pautada sempre nesse código de ética. A atuação do advogado deve ser sempre pautada com a ética que prevê o nosso código, tá? Eu não vou aqui destrinchar nosso código de ética para vocês, isso aí é uma outra aula que não tem nada a ver com a nossa, mas entendam que a advocacia, os advogados precisam cumprir fielmente esse código de ética. Importante ainda mencionar, pessoal, que o advogado ele é por natureza aquele que tem a capacidade postulatória, né? A capacidade de pedir, a capacidade de postular em juízo, tá certo? Só que o advogado não faz isso de qualquer forma, certo? Para que o advogado faça o pedido em juízo, para que o advogado possa exercer o seu direito, a sua postulação em juízo, ele deve ter do cliente um mandato, ou seja, ele deve ter um instrumento procuratório para que ele possa atuar em nome do cliente, tá certo? E pessoal, não confundam, por favor, é mandato com TO no final, mandato e não mandado com DO, tá? Mandado é o que o oficial de justiça leva lá para poder citar alguém, tá? Mandato é aquela autorização que a parte dá para que o advogado atua em nome da parte, tá certo? E isso é feito por meio de uma procuração, tá certo? Então, é quase que sinônimos aí, mandato e procuração, tá certo? Sendo que a procuração é um instrumento do mandato, mas isso também pra gente não tem muita importância. Só que vocês entendem que para o advogado atuar, ele precisa então estar munido dessa procuração, desse mandato, tá certo? O advogado, então, se ele não tivesse mandato, ele não pode atuar em juízo em favor da parte. Só que existem algumas exceções, tá? Tá lá no artigo 104 do nosso Código de Processo Civil. E dentre essas exceções, tá, por exemplo, quando o advogado for atuar para poder evitar o perecimento de um direito da parte. Então, se há ali, por exemplo, uma situação de urgência onde o direito da parte vai perecer, vai acabar, vai sumir, o advogado pode atuar sem procuração e daí ele vai ter 15 dias para poder juntar a procuração. 15 dias prorrogado por mais 15, tá certo? Inclusive, se ele não apresentar a procuração, esse ato que ele praticou é considerado nulo, tá certo? Então, tem que ficar de olho nisso daí. E pessoal, é importante dizer o seguinte: no Brasil, para que o advogado possa atuar, ele tem que estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? Que é o nosso órgão de classe, a nossa entidade de classe. Então, eu, como advogado, eu tenho uma inscrição aqui na OAB-DF, tá? E a OAB, ela funciona de forma federada. Nós temos a OAB federal, que é de todo o Brasil, e nós temos a OAB de cada estado. Inclusive, até nos municípios, nós temos subseções das OABs em cada município, tá certo? E a Ordem dos Advogados do Brasil, né, de uma forma geral e ampla, ela é dotada de personalidade jurídica e ela desempenha um serviço público, tá certo? Mas ela não está subordinada ao Poder Judiciário. Então, tal qual o Ministério Público tem a sua independência, a OAB também tem a sua independência, tá certo? Não tem nenhum tipo de subordinação. É até bom falar aqui, pessoal, como vocês estão aí no começo do curso, a gente é bom dar essa notícia aqui para aqueles desavisados, né? Não há, pessoal, hierarquia entre advogado, juiz e Ministério Público. Todos estão no mesmo patamar, tá certo? Cada um tem a sua função dentro do processo e dentro do Poder Judiciário, beleza? Mas continuando aqui falar da OAB. Pessoal, a OAB ela tem como função institucional a defesa da Constituição. E isso é muito importante, pessoal. A OAB, então, ela exerce um papel de defender a Constituição Federal, tá certo? E tanto é que ela tem esse papel que a OAB pode, por exemplo, ajuizar ações de controle concentrado de constitucionalidade. A OAB participa de concursos
de escolha de juiz, participa de concurso de ingresso na carreira também do Ministério Público, de advogado público, tá certo? Tudo isso são funções para defender, são funções da OAB para defender a Constituição Federal, beleza? Pessoal, continuando aqui, falar um pouquinho sobre os direitos e deveres dos advogados, direitos, deveres e responsabilidades dos advogados. Primeiro, pessoal, quando a gente está falando de direitos, a Lei 8.906, tá? Que é o Estatuto da Advocacia, ele traz lá no artigo 7º os direitos do advogado. Eu vou ler aqui exemplificativamente alguns, só para que vocês fiquem cientes, tá certo? Então, assim, tem uma vasta lista de direitos aqui, mas todos os direitos que estão aqui no artigo 7º e espalhados aqui no Estatuto da Advocacia são direitos que visam dar ao advogado a necessária independência para que possa defender o interesse do seu cliente, tá certo? Então, nada do que está aqui é somente por ser advogado, somente por um capricho, não, tá certo? Todos os direitos devem ser em benefício da defesa do cliente, em benefício da administração da justiça, tá bom? E o artigo 7º diz, vou dar alguns exemplos. Diz, por exemplo, são direitos do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. É direito do advogado ainda a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. O advogado tem direito de comunicar-se com seus clientes, pessoal reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Isso aqui é muito importante para os advogados criminalistas, né? Sempre que for visitar um cliente, tem que ter uma salinha onde o advogado possa conversar com o seu cliente separadamente, sem ninguém, tá certo? De forma sempre isolada ali, beleza? Ainda pode o advogado ingressar livremente nas salas de sessões tribunais, mesmo além dos cancelos, separam a parte reservada aos magistrados, nas salas de dependência da audiência, secretarias, cartórios, ofícios, justiça, ou seja, nos fóruns, nos tribunais, o advogado ele tem então ali o ingresso livre conforme a Lei 8.906, que é o Estatuto aí da Advocacia. E aí tem vários outros direitos aqui que a gente poderia ficar falando aqui, mas eu não vou falar porque senão a aula fica muito extensa, beleza? Mas depois dê uma lidinha aí no artigo 7º do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906, beleza? Pessoal, além desses direitos ali, tem um direito também que muito importante para nós advogados, que é os honorários de sucumbência. Tá lá no artigo 85 do nosso Código de Processo Civil. Pessoal, existia há um tempo atrás, isso já foi superado, mas só para dar notícia, existia aí a divergência entre poucos doutrinadores que diziam, olha, não, mas os honorários de sucumbência são da parte, né, e não do advogado. Enfim, e o que são os honorários de sucumbência? São os honorários que a parte perdedora no processo paga para o advogado da parte vencedora. Então vamos lá, só para exemplificar, se eu tenho aqui A demandando contra B, se A ganha a ação de B, B vai ter que pagar honorários de sucumbência para o advogado de A. É isso, pessoal. Então, esses honorários de sucumbência são também direitos dos advogados. Inclusive, direito dos advogados públicos, tá? Antigamente, até um pouco tempo atrás, tinha-se uma discussão se o advogado público deveria ou não receber honorários de sucumbência, tá certo? Mas isso está superado, inclusive já tem lei federal, o próprio Código de Processo Civil lá no parágrafo 19º do artigo 85, né, trouxe essa possibilidade, trouxe esse direito aos advogados públicos de receberem também os honorários de sucumbência, tá certo? Agora, os advogados privados sempre receberam, tá certo? Pessoal, vamos lá. Os deveres do advogado, tá? Primeiro, o advogado ele deve observância ao Código de Ética e Responsabilidade do Advogado. Notadamente, pessoal, no artigo 33 da Lei 8.906, que é a lei do Estatuto da Advocacia que eu acabei de falar para vocês, tem lá um elenco de direitos, de deveres do advogado. Principalmente, pessoal, o advogado deve atuar com ética, com boa fé e em cooperação para
a administração da justiça, tá certo? Então, é imprescindível que o advogado haja com essas premissas, tá certo? O advogado ainda deve contribuir, deve atuar de forma a contribuir para o prestígio da classe. Isso é um pouco subjetivo, mas vale a gente mencionar aqui, né? O advogado, então, deve atuar em benefício do prestígio da classe, tá certo? E deve ser independente. Pessoal, isso é muito importante, tá certo? O advogado, ele deve ser independente para poder conseguir defender o seu cliente. Em relação às responsabilidades, pessoal, tal qual o magistrado e os membros do Ministério Público, os advogados também respondem civil, administrativo e penalmente por ilícitos penais, ilícitos civis ou ilícitos administrativos causados, tá certo? É lógico que aqui, administrativamente, a gente vai entender que o advogado pode receber uma sanção da OAB, como uma advertência, uma suspensão ou até mesmo a cassação da sua ordem, né? E ilícito penal tá ligado os crimes e contravenções penais e os ilícitos civis ligados a uma possível reparação. E aí tem uma diferença com a magistratura e com o Ministério Público na esfera da responsabilização civil. Quando a gente fala de responsabilização civil do advogado, a gente fala em dolo ou culpa, tá certo, pessoal? Então, a gente não fala em dolo, culpa grave ou fraude, né? Para o advogado, ele vai ter a necessidade de reparar um eventual dano causado ao seu cliente de forma cível, né? Uma reparação cível, em caso de dolo ou culpa, beleza? Importante ainda, pessoal, dizer o seguinte: não há diferença entre a advocacia pública e a advocacia privada, é um regime único. Todos os advogado público e advogado privado têm aqueles direitos e aqueles deveres ali do estatuto, não há diferenciação. A diferença é que o advogado público, ele além de advogado, ele também é agente público. E como agente público, ele pode responder como agente público, civil, penal e administrativamente, como qualquer agente público, tá certo? Pessoal, a advocacia federal, ela está dividida, a advocacia pública, aliás, ela está dividida em advocacia federal, estadual e municipal. A advocacia federal, ela é composta da Advocacia Geral da União, Procuradoria da Fazenda Nacional e os procuradores federais, tá certo? Já a advocacia estadual, ela é composta pelos procuradores estaduais de cada estado e a advocacia municipal, ela é formada pelos procuradores do município ou advogados contratados pelo município para fazer a defesa do município. É interessante, pessoal, o seguinte, no Brasil nós temos mais de 5.500 municípios, né? Então, observem que alguns municípios eles são minúsculos, né? São uma cutelazinha, né? São pequenininhos. Então, não tem município que não tem condição de ter um procurador, por exemplo. Não dá conta de ficar pagando ali o salário de um procurador. Então, o que o município faz? O município faz a contratação de um advogado para defender o município, tá certo? E isso é plenamente possível, beleza? E faz ali um contrato de prestação de serviços, tá bom? Que mais? A representação das pessoas jurídicas, União, estados, municípios, os seus entes ali, é uma representação que a gente chama de uma representação ex lege, ou seja, a lei já deu ao advogado público, seja federal, estadual ou municipal, ele já deu ao advogado público o poder para atuar em favor daquele ente. Então, esses advogados não precisam de procuração. Por exemplo, a Advocacia Geral da União não precisa de procuração do presidente Bolsonaro para poder ir lá e atuar em favor do Brasil, em favor da União, tá certo? Então, só para ficar claro para vocês, é o que a gente chama de mandato ex lege, tá certo? Ou seja, pela lei, tá bom? Isso está no artigo 75 do nosso Código de Processo Civil. Os advogados públicos, diz o artigo 183, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que serão intimados pessoalmente, tá certo? E não por publicação. A diferença, pessoal, só para vocês que não estão muito ambientados, a intimação, geralmente, dos advogados particulares, ela se dá por meio de publicação no Diário Oficial, tá bom? E aí, os advogados públicos, diz o artigo 183, parágrafo 1º, que devem ser intimados pessoalmente dos atos
no processo, tá? Em vez de ser intimados pelo Diário de Justiça, eles são intimados com intimação pessoal, tá certo? Em geral, isso acontece pela remessa dos autos, se for em físico, a remessa dos autos para o advogado público. Se for eletrônico, com a remessa da mensagem específica para o órgão público, tá certo? A Fazenda Pública tem prazo em dobro, como vocês já sabem, né, para falar nos autos. Então, pessoal, não é que o advogado público ele tem prazo em dobro. Ele tem prazo em dobro porque a Fazenda Pública tem essa característica, né? A Fazenda Pública tem essa prerrogativa. Não é que o advogado público tenha prazo em dobro e o particular não, tá? É só uma característica própria da Fazenda Pública e não da advocacia pública, beleza? E em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, que eu já falei para vocês, né? Antigamente, até o nosso código de 2015, agora o nosso novo código de processo, os advogados públicos em geral, na maioria dos estados e municípios e até os advogados da União, não recebiam honorários de sucumbência. Com o nosso aí veio uma briga, uma luta dos advogados públicos para poder receber esses honorários, e aí o nosso código de 2015, o Código de Processo Civil de 2015, trouxe lá no artigo 85, parágrafo 19º, que é direito dos advogados públicos receberem os honorários de sucumbência, tá certo? E no âmbito federal, a Lei 13.327 de 2016 regulamenta essa situação do recebimento de honorários de sucumbência, tá certo? Pessoal, terminamos por aqui, então falamos um pouquinho sobre as funções do MP e sobre as funções da advocacia. Espero que tenha ficado claro para vocês e se ficar qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá certo? Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau!